Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, Sejam todos bem-vindos, graças a Deus. É com muita alegria, que recebemos cada um de vocês. Graças a Deus. Hoje vamos ter a palestra, Como trabalhar a paz. Essa paz é dentro de nós, vamos começar a observar o que é que nos traz essa paz interior, tá? Graças a Deus, hoje a mentora Maria João, ela vai estar passando para nós um pouquinho dos conhecimentos, tá? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Também vamos fazer o convite para a mentora Isis fazer a primeira leitura do Evangelho. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrai o seu pai e a sua mãe. Não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados com eles, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grandes coisas, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável, ainda bem quando não o fazem de má vontade, e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vírgulas quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Deve-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis
que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Graças a Deus. Então aqui, né, fala, quando fala de, né, honrar pai e mãe, então é o dever que todos os filhos têm, né, que a gente escolhe, nós escolhemos nossos pais, e eles, né, a tudo, né, quando o filho nasce, eles deixa tudo para cuidar daquele filho, né? Então não fala que é só respeito, é cuidado, é amor. Se eu não conseguir amar o meu pai e minha mãe, que me deram a vida, né, que me trouxe a esse mundo, será que eu vou conseguir amar outro que às vezes nada fez por mim? Que esse amor é o primeiro amor que a gente conhece, é o amor dos nossos pais, né? Então, fica aqui essa reflexão, né, o dever, o devotamento que nós devemos ter a quem nos trouxe aqui, a quem nos colocou, nos trouxe os primeiros ensinamentos, nos ensinou a andar, a falar, né? Então, essa escola, né, pai e mãe, nós devemos honrar sempre com o nosso amor, né, nosso cuidado, assisti-los, né, em todas as dificuldades, no que a gente puder, não é só, não é dar as migalhas, não, é dar o melhor. Assim como eles fizeram por nós, quando nós nada podíamos, né? Então, quando a gente vê uma criança aí indefesa, né? Que ali solta, se não tiver o pai e a mãe para guiar, o que será desse ser, desse espírito que chega, né? Sem uma direção. Então, são tempos difíceis, de muita reflexão, que nós devemos fazer toda essa reflexão. E daí também nasce, dessa escola de pai e mãe, nasce a paz também, né? Então, desse amor, desse ninho que eles fazem, né? Constrói para a gente, né? Desde o ventre já começa a construir os nossos caminhos, a traçar os nossos caminhos, né? Então, fica essa reflexão. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Neste momento eu quero que vocês elevem seus pensamentos no seu lar, né? Na entrada do seu lar, que essas energias curadoras possam lhe trazer toda a tranquilidade, toda a paz a vocês e aos seus familiares. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vou fazer o convite para a mentora Maria João. Ela vem aí trazendo todos os ensinamentos a nós. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Trabalhar a paz. Trabalhar a paz
envolve uma transformação interna e esforço diário, focando na conexão com o divino e na prática de virtudes, como o amor, a caridade e a benevolência. Diferente da paz mundana, a ausência de conflitos externos, a paz espiritual é um estado de serenidade que pode ser alcançada mesmo em meio à dificuldade. A oração e a prece feita com humildade e constância acalma a mente, afasta a agitação e estabelece uma conexão profunda com o Criador, trazendo conforto, segurança e serenidade. Aqui nós falamos um pouquinho de como a gente pode trabalhar essa paz. A gente fala de paz, muitas vezes a gente fica procurando encontrar a paz no meio de tantos conflitos, tantas guerras, fome, a gente vê coisas ruins que acontecem no mundo e a gente fica, nossa, por que deveria ter um pouco de paz no mundo e tal? Mas a gente esquece que a gente tem que olhar dentro da gente. Essa paz, a gente busca a paz dentro de nós mesmos. Essa paz nós temos que trabalhar dentro de nós e passar para o próximo, que talvez está naquele conflito, está naquela vida sem esperança e não sabe como agir. Então, cabe a nós que tem essa sabedoria a mais, entendemos um pouco a mais, essa oportunidade de aprender. Então, nós devemos passar, sim, para o outro também, que essa paz está dentro dele, está dentro de cada um de nós. Basta a gente olhar para dentro de nós, buscar a sabedoria, ter fé no Criador, fazer nossas preces, que isso, assim, nós vamos encontrar e alcançar essa paz. A meditação é fundamental para o autoconhecimento e a higiene mental. Reservar um tempo para silenciar a audição de si mesmo e do divino e a contemplação ajuda a pacificar o interior e a lidar com movimentos emocionais intensos como raiva, medo. Autoconhecimento e a transformação identifica e trabalha os próprios desequilíbrios emocionais é crucial. A paz é uma conquista diária que exige esforço contínuo para modificar padrões de pensamentos e comportamentos, alinhando-se aos ensinamentos espirituais. A paz a gente deve buscar com os nossos pensamentos e também dentro de nós. Às vezes a gente fica agitado, com raiva ou com medo de alguma coisa, e aí os pensamentos atraem muitas coisas negativas, a gente vai pensando e só age por impulso ali do pensamento. Isso você tem que buscar dentro do seu coração ali, juntamente com o que você está pensando, mas é isso mesmo? Para um pouco e olha lá dentro de você, é isso? Será que se eu faço isso vai dar certo, vai ser bom para mim, vai trazer paz interior para mim, para meus familiares, para quem está ao redor? A gente deve buscar sempre dentro da gente e modificar sempre os ensinamentos que aprendemos, os ensinamentos espirituais. A prática do amor e da bondade ser um agente ativo da paz, onde houver discórdia, leva a paz por meio de atos de bondade, empatia e coerência. A caridade pura e o amor ao próximo desarma o coração e são pilares de paz espiritual. Desapego do controle excessivo, analisar o que não se pode controlar e desapegar-se dessa situação ajuda a reduzir a ansiedade e a agitação. A resignação consciente é a entrega a um plano maior, trazem serenidade
Viver o momento presente, focar no agora e usufruir de cada momento sem carregar culpas do passado ou preocupações excessivas com o futuro, contribui para a paz interior. Coisas também que a gente sempre fica, às vezes a gente fica focada no que aconteceu. É uma culpa, a gente sempre traz aquela culpa, né? Nossa, se eu tivesse feito diferente, talvez tinha mudado. Se eu tivesse ajudado aquela pessoa, talvez hoje ela estaria melhor. Assim, a gente fica com esse julgamento para a gente, trazendo esse julgamento para a vida da gente. Isso não traz paz nenhuma para nós e nem ajuda a nós levar a paz para o outro. O que a gente tem que deixar, talvez a gente pensa, se eu tivesse ajudado aquela pessoa, talvez ela seria diferente. Nós não devemos pensar assim, a gente deve pensar, eu fiz o que deu para fazer naquele momento, eu fiz o que eu pude para ela, para alcançar, foi aquilo ali que eu fiz. Não carregamos essa culpa se eu pudesse ter feito. Não, o que você fez ali foi aquilo que você estava no seu alcance de fazer, foi o que você pôde fazer ali naquele momento. É isso que a gente tem que fazer. Não, eu consegui fazer o melhor de mim, eu dei o melhor, foi isso que eu consegui fazer, o que estava no meu alcance. É assim que a gente tem que trazer sempre para dentro da gente, sempre respirando e falando, não, eu fiz o que eu pude, o meu melhor eu doei. Então, aí, para não trazer, às vezes a gente se culpa muito, às vezes a gente faz para aquela pessoa as coisas, ajuda ali, de repente acontece uma coisa e a gente fala, meu Deus, eu acho que eu deveria ter feito. Se eu tivesse feito assim, aí a gente vai se culpando, e vai ficando aquela angústia, para que isso? Isso não vai nos beneficiar de jeito nenhum, nem benefício nem para nós e nem para o outro. O que a gente tem que pensar, não, dei o meu melhor, eu fiz o que eu pude naquele momento, e foi isso que eu precisava ter feito, o que eu precisava ter feito eu fiz. É assim que a gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar nessa paz. Eu sei, às vezes a gente fala assim, mas é muito difícil a gente pensar assim, às vezes a gente julga muito a gente mesmo, com essas culpas que a gente traz, mas o que a gente devemos aprender, respirar e pedir ao Criador força para a gente poder aprender a trabalhar essa paz dentro de nós, para a gente não poder estar carregando essa carga pesada e ficar com essa angústia, correndo atrás de algo que está dentro de nós mesmos. Analisar que não se pode controlar o desapego. Viver o momento presente, focar no agora, conexão com a natureza. O contato com a natureza é observação da conexão entre todo, pode promover a paz espiritual e a sensação de pertencimento, gratidão, ser grato pelas bênçãos divinas e pela vida, ajuda a mudar a perspectiva e valorizar o que se tem, em vez de focar no que falta. Princípios espirituais, aceitação da impermanência, compreender a impermanência da vida e a natureza das provações, ajuda a reduzir o sofrimento e a buscar refúgio na fé e na presença de futuro espiritual. Humilde e tolerância, evitar julgamento de si mesmo e dos outros e praticar tolerância e o entendimento ao limiar de toda a relação. A paz do mundo começa em cada indivíduo. Deus como fonte de paz, a paz verdadeira emana da conexão com Deus ou com a fonte criadora. Manter a mente e o coração firmes nessa conexão é o segredo da tranquilidade duradoura. Trabalhar a paz, em essência, é um convite à mudança eterna, ao equilíbrio emocional e à vivência prática do amor e da compaixão em todas as interações. Então, esse trabalhar a paz, igual eu te falei aqui, a gente não trazer julgamento nem para a gente e nem para os outros também.
Às vezes a gente julga muito as pessoas, julga muito o outro. Acontece uma coisa, eles estão num conflito ali, numa guerra, numa confusão, e aí a gente, em vez de a gente, o que a gente deveria fazer? Vamos fazer uma prece, para que essas preces cheguem até esse filho, acalme o coração dele, para que ele tenha um pouco de paz, de tranquilidade, e aprenda a ver as coisas diferentes, ver a vida melhor, ver outra forma de lidar com a situação. Ali, às vezes, em vez de a gente ir para um cantinho, fazer nossas preces, a gente vai para o meio de outras pessoas, vai falar, vai julgar. E aí, nessa multidão, cria mais conflito e a gente esquece de ajudar o próximo. Então, não é isso que o Criador quer para a gente. O Cristo veio nos ensinar que nós devemos ter paz e trazer a paz para o outro, passar por outro. Mas a gente tem que aprender primeiro como controlar dentro de nós, como nós vamos trabalhar a nossa paz para a gente passar por outro. Porque não adianta ali você tentar acalmar uns irmãos que estão ali no meio da multidão, se você mesmo não tem aquela paz, não tem aquela calma, aquela paciência de conversar. É o que acontece no meio como na família, às vezes dentro da família da gente. Nós temos uma família, está ali, arruma uma confusão, qualquer coisa, ele está ali no meio de briga, uma discussão, uma discute, dentro de casa você não tem paz. Você chega para ter um pouquinho de sossego, de descanso, ficar tranquilo ali, mas acaba um falatório, uma briga, um xingo, outro fala outra coisa, e você acaba não encontrando o que você tanto deseja, um descanso, um sossego no seu lar. Então, isso aí também depende de nós. É nós que devemos levar essa paz para a nossa família. Se eles estão ali, tem um alterado ali, a gente pede para ouvir. Se não quer ouvir, a gente deixa ele falar. Deixa falar lá. Aí depois a gente fala, olha, estava errado, você deveria fazer assim, conversa, chega e conversa, é na calma, na paz, conversando. Porque não adianta se um está estressado, se um está ali, você vai chegar para falar, vai virar uma confusão ali que você não vai conseguir ter paz e nem trazer paz para nenhum daquela família ali. Vai virar uma bagunça ali, só gritos e nenhum vai ouvir nada. E no final das contas, todos chateados, cada um vai para um canto, cada um vai para um quarto, ficar sozinho, falar que vai ficar em paz lá no seu quarto sozinho. Mas e aí, aquela confusão que teve, aquela discórdia com o seu irmão, isso vai te trazer paz? Não, isso vai te trazer angústia. Você vai ficar no seu quarto lá pensando, nossa, eu não deveria ter falado isso. Mas ele falou aquilo comigo, vai ficar aquilo é na sua mente ali. Então, a gente deve pensar bem como agir no nosso familiar. Não é fácil, cada um tem a sua missão a cumprir, cada um tem os seus deveres a fazer, mas aí cabe a nós que entende um pouquinho a mais, que estamos em busca do aprendizado, cabe a nós a levar para aquelas pessoas que não têm essa oportunidade. Nós estamos aqui hoje tendo essa oportunidade de aprender, de ouvir, de passar para o outro o que a gente aprende aqui. Então, cabe a nós a fazer isso, porque tem muitos que não têm essa oportunidade que a gente está tendo, de ouvir, de entender mais, de pegar um livro e ler, de buscar um entendimento. Eles, às vezes, acham só por outro ouvir ali na rua, sai na rua, vai ouvir o outro e sai. Um fala uma coisa, outro fala outra, e isso para eles é bom. Tem muita gente, já vi também, muita gente buscar a paz em bares. Hoje eu estou tão estressada que eu quero um pouquinho de paz, eu vou sair, vou tomar todas para me ficar bem. Acha que bebendo, eles vão, quando eu bebo eu esqueço de tudo, eu tenho paz. Isso é ilusão, isso é uma vida de ilusório que eles vivem. Cabe a gente entender, explicar para eles às vezes. Pensa mesmo, você vai ter paz mesmo quando você sai e bebe, e no outro dia?
Você chega, dorme, no outro dia acorda cansado, com dor no corpo, com dor de cabeça, e aí vai pensar o dobro nos problemas. Isso é ilusão. Então, cabe a gente que tem mais entendimento passar isso para as pessoas, porque eu já vejo muitos jovens fazendo isso. Fala que para distrair, hoje eu estou estressado, eu vou sair, vou tomar umas para me desestressar, para mim ter um pouquinho de paz, que eu não estou tendo sossego na minha vida. Muitos falam isso. É muito triste isso, um jovem que está começando agora buscar isso, buscar bebedores, buscar em drogas, para distrair a mente, para ter paz de ilusão. Enquanto Cristo deixou tudo para a gente, o Cristo deixou tudo para nós. Basta a gente ter fé, basta a gente acreditar e olhar dentro da gente que está lá essa paz que nós buscamos. A paz é o Cristo, é o Criador, é você conectar-se com Ele, você chegar em meio de uma natureza, você sair, pensar, ligar-se no Cristo, pedir, conversar, falar, Ele dá a nós todas as respostas. A gente que cabe a nós a parar um pouquinho para ouvir. Muitas das vezes a gente é muito ignorante, às vezes o Cristo mostra para a gente e a gente vai para o outro lado. Às vezes vem aquele, o Cristo fala, se fazer desse jeito vai dar certo. A gente fala, não, mas eu vou fazer assim. Depois a gente volta e fala, eu pensei em fazer aquilo, foi o Criador que me explicou que era assim que ia dar certo. Eu fiz desse jeito e deu errado. Mas aí é bom, isso é aprendizado, isso é para você aprender, ouvir mais, conversar com o Criador mais, ter mais paciência com você, com sua família, com as pessoas que estão ao seu lado. Jesus disse que a paz que Ele dá não é como a do mundo, que é a ausência de conflito, mas sim a paz interna e profunda, um dom divino e não se turba nem se intimida diante das dificuldades. Ele oferece essa paz através do perdão, reconciliação e de uma fé inabalável que protege o coração e a mente, mesmo em meio aos caos. É isso que nós temos que apegar, é nessa fé no Criador, é nessa fé inabalável que Ele tudo vai dar certo, que a gente vai ter, mesmo no meio de tantos conflitos, no meio de tantas confusão que está tendo no mundo, mas o que cabe a nós é escolher o caminho certo, o caminho da paz, que é o Cristo. A paz de Cristo, paz para o mundo, a paz é muitas vezes a ausência de guerra, um estado temporário conquistado por meios humanos. Paz de Cristo é um dom de Deus que não é afetado por circunstância eterna, mas vem de uma conexão com Ele. Como encontrar a paz em Cristo? Através do perdão. Cristo ensina a importância do perdão, tanto para si mesmo quanto para os outros, para curar feridas. O perdão é muito difícil, a gente perdoar uma pessoa, perdoar o irmão. E para a gente nos perdoar também, a gente devemos nos perdoar, a gente devemos, nossa, eu fiz aquilo, oh, meu Deus, me perdoe, eu preciso me perdoar também e perdoar o irmão. Para você ir pedir perdão para uma pessoa, às vezes, nossa, as pessoas pensam que é dificultoso para isso, mas é uma coisa boa que o Cristo nos ensina. É a importância do perdão, que quando a gente perdoa o irmão, quando a gente pede perdão, a gente se sente leve, a gente tira aquela mágoa do coração, aquela angústia que atrapalha a gente. Ali a gente fica mais leve, fala, nossa, conversei com meu irmão hoje, pedi ele perdão, não sei se ele me perdoou, mas minha parte eu fiz. Pedi perdão e me perdoou também, hoje eu estou leve, livre, sou mais feliz. Essa prática do perdão
é uma coisa muito boa e muito importante que nós devemos também trabalhar nisso. Não é fácil fazer isso, mas devemos trabalhar nessa parte para que a gente tenha mais compaixão, mais assim, levar mais a palavra certa para o irmão, ensinar mais a eles, porque através da gente pedir perdão, eles vão aprender também. É um ensinamento que a gente está passando. Nossa, fulano me pediu perdão, eu me senti tão leve. Eu vou fazer isso com outro irmão, vou pedir perdão também, que eu também fiz isso com ele. Ele me magoou, eu magoei ele. Então, aí é uma coisa que a gente vai passando de um para o outro, né? É uma coisa que a gente deve praticar. A paz de Cristo encontra na fé inabalável que não governada pelas emoções e permite sentir serenidade, mesmo em meio aos caos, através da entrega de Deus. A paz interior é um fruto da bênção de Deus e da entrega total a Cristo, através da confissão, pecados, de arrependimentos. A paz verdadeira é o resultado de ter Cristo no coração e a reconciliação com Deus. A paz que Jesus oferece é uma paz espiritual e interna que transcende as dificuldades da vida, diferente da paz mundana, que pode ser destruída a qualquer momento. Ela é um dom que se encontra na fé, no perdão e na entrega de Deus. Então, é muito bom quando a gente busca essa paz de espírito, busca perdoar o nosso irmão e trazer para o outro isso também, essa paz que nós vamos gostar de ter paz. Nós vamos em busca dessa paz e a gente encontra essa paz dentro de nós. Então, nós precisamos passar por irmão também, para ele também encontrar isso. Fala assim, às vezes a gente passa por um e fala assim, eu tenho paz, porque eu encontro a paz. A minha paz eu encontro no Cristo. Minha paz eu encontro dentro de mim. Eu busco ela todos os dias. Eu encontro todos os dias, eu encontro a paz, porque eu faço uma caridade, eu ajudo o irmão, eu tento falar uma palavra amiga. Às vezes não precisa nem você ver o irmão. Se você está sabendo que ele está passando com a necessidade, está precisando de algo, manda uma mensagem de ânimo. Já vi muitos falar assim, fica tão feliz, nossa, fulano lembrou de mim, me mandou uma mensagem hoje, às vezes conta pra gente, nossa, você acredita que hoje alguém me mandou uma mensagem, fulano de tal me mandou uma mensagem, eu fiquei tão feliz, ó, pra você ver, do tempo que eu nem vejo essa pessoa e ela lembrou de mim. Pra você ver, isso é uma coisa que a gente deve fazer pro outro, a gente deve trabalhar nisso também. Nós somos muito falhos, é muita correria nesse mundo terreno. Então, a gente é muito falha nesses assuntos. Às vezes, a gente fica com o celular na mão o dia inteiro e esquece de mandar uma mensagem para uma pessoa, um bom dia, perguntando se ele está bem. E deveria fazer isso. Um dia a gente deveria pegar e, bom dia, tudo bem? Como você está? E nós deixamos muito a desejar nesses assuntos. Porque, às vezes, uma pessoa está ali sozinho e só esperando isso. Você mandar uma mensagem, perguntando como você está, mandando um abraço, ou manda uma mensagem bonitinha de bom dia. Alegra o dia daquela pessoa. E, às vezes, a gente é tão falho que a gente esquece daquelas pessoas, passa meses e meses. Tem hora que até a família da gente mesma, a gente fica sem dar um abraço, sem dar um bom dia, levanta cada um corre para um canto, outro corre por outro, que a gente esquece de tudo e esquece dos deveres que o Cristo nos ensinou e nos deixou para ser seguido. A paz não significa ausência de problemas.
A verdadeira paz é manter-se calmo em meio às dificuldades. Como o pássaro choca seus ovos pacientemente, mesmo perto de uma cachoeira barulhenta. Outro exemplo é a história dos gatinhos, que após brigarem, se aconchegam juntos e se esquecem a briga para se confortar. Às vezes, eu fico prestando atenção nisso, nos pássaros, né? São tão divertidos a gente ver mesmo os pássaros. E os pássaros é isso mesmo, eles fazem seu ninho na cachoeira, tão barulhento ali, eles conseguem, no ninho lá, elas conseguem cochilar. Às vezes, tem hora que você observa um pássaro assim no ninho, ele está lá dormindo no ninho, fazendo tanto barulho e ele lá calmo e tranquilo. A gente deve buscar a paz dentro de nós, assim como os pássaros, como as crianças. As crianças também são tão cheias de paz, de energia, de alegria, porque elas estão ali, às vezes chora com fome, querendo comer alguma coisa. Depois que ela se alimenta, toma um banho, está tudo bonitinho ali para ela, ela esqueceu tudo aquilo que ela passou. É um esquecimento que ela tem, né? E traz aquela paz, vai brincar com aquela paz, com aquela tranquilidade. Nós devemos trazer para nós isso que está faltando para nossas vidas. É essa paz interior. É a nossa criança que está dentro da gente. É buscar mais tranquilidade, levar mais amor ao próximo, a nós mesmos. Às vezes nós somos tão corridos que a gente esquece de nos amar, de nos valorizar como deveríamos. Nós devemos trabalhar essa paz, não esquecendo do amor do Cristo por nós. Lembrar sempre que estamos aqui para ser melhor cada dia, fazendo bem. Vamos ser exemplos e compartilhar nossos aprendizados. É o que eu já falei. Aqui, para a gente trabalhar a nossa paz, nós temos que começar com nós mesmos, ser honesto, ser humilde com as pessoas, humilde com nós mesmos. Essa paz a gente tem que buscar intimamente dentro de nós e levar a passar a ser solidário, compreensivo, amar e cuidar dos outros, respeitar os outros e o mundo, respeitar as diferenças dos outros também. Às vezes a gente julga muito que as pessoas... mas é diferente, cada um é diferente. Na nossa família, meu irmão não é igual a mim, minha irmã não é igual, todos são diferentes. Meus filhos, cada um tem um limite de diferença. Então, assim, cabe a gente respeitar o limite de cada um e trazer o que é de melhor, né? Ver o que é de melhor, ver ali o que a gente podemos fazer para ajudar, ver o que a gente podemos fazer para levar essa paz que nós encontrou dentro da gente, para nós levar para esses próximos, para essas pessoas que precisam. Oferecer um abraço ao irmão, aos filhos da gente, os irmãos de casa. Às vezes a gente não sabe nem conversar com o irmão mais, dialogar, visitar um irmão ali que precisa, que necessita. Então, a gente deve sim ir em busca disso, buscar a paz e levar essa paz que a gente busca e que a gente encontra, a gente levar ao próximo. É isso mesmo. A família é a base para a construção do homem de bem. O trabalho pela paz deve começar no lar, promovendo um ambiente mais saudável, justo e fraterno. Aceitação da situação, aceite as experiências da vida e compreenda que o sofrimento do mundo não deve impedir a cessação espiritual. Não é possível mudar o mundo, mas é possível mudar a si mesmo.
Graças a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Espero que vocês entenderam um pouquinho sobre o que é paz e nós precisamos levar isso adiante, passar para os nossos irmãos e buscar trabalhar mais essa paz dentro de nós. Agradeço a todos que estão presentes, agradeço a minha oportunidade. Convido a mentora para falar um pouquinho para a gente. Agradecer, né, a mentora Maria João, aí, trazer todos os ensinamentos a nós. Primeiramente, né, todos nós precisamos, né, de estar atentos sobre a paz. Essa paz, igual a mentora Maria João veio aqui esclarecendo, sobre essa paz dentro de nós. Que somos capazes, né? E muitas vezes nós não oferecemos ajuda ao outro, porque muitas vezes nós não encontramos as nossas qualidades. Olha como é difícil, né? Porque às vezes nós não damos os nossos valores. Então a gente acha que nós não somos instrumentos para ajudar aquele que necessita, né? Graças a Deus. Hoje eu tenho uma mensagem de uma filha moradora dessa cidade, né? Ela desencarnou, jovem, é uma educadora, não é? E ela vem trazendo a nós um grande ensinamento. Ela fala que quando pequena, né, criança, ela começou a ter os sonhos de passar o melhor dela para o outro. E ela teve as conversas, né, com a matriarca sobre o que ela queria seguir, né? E a matriarca logo já lhe diz, né? Olha, se você acha que você vai ter valores, você não vai ter, porque educadora não tem valores. Por quê? A matriarca, ela também era educadora. Então, ela não queria que a filha fosse educadora porque não tinha valores, né? Que não ia ter bens materiais, não ia ter progresso, né? E ela falou, olha, a luta minha é muito grande como educadora e eu não tenho valores, né? Para comprar material para vocês, para trazer uma vida melhor a vocês. Eu acho que você está no caminho errado. Você precisa escolher outra profissão que você ganha mais valores. Só que ela, dentro dela, ela já tinha certeza do que ela queria. Ela queria só, né, como lhe diz, só fazer essa consulta. Mas ela já sabia o que ela queria, ela sabia que ela ia ser feliz, né? Então, assim, olha como é interessante. E ela fez as primeiras provas, ela fala que as primeiras escolhas, né? Foi escolhido da sua mãe. Ela fala que ela tomou essa decisão mesmo que ia ser punida, mas que ela ia, como diz, pagar por esse preço, né, de fazer, que ela não ia obedecer a matriarca. E ela falou que no momento que ela foi educadora, ela foi muito feliz. Ela conseguiu realizar seus sonhos, né? Por mais que ela tinha... Aí quando ela iniciou para ser educadora, a sua irmã foi junto. E a sua irmã queria também fazer... porque a irmã dela, na verdade, ela fala que depois que ela desencarnou, que ela foi entender. Era competir a ela. Porque, na verdade, ela fala que ela não queria, assim, ser apresentável na sociedade, ser reconhecida, ela só queria sentir bem. Então, ela não queria que fosse, como diz, vocês falam, em destaque. Ela só queria fazer o melhor dela para essas crianças e ela estava muito satisfeita com isso. Só que a irmã dela queria destaque, então a irmã dela usava ela para ter destaque. Aí ela fala que ela lutou muito em terra, quando ela descobriu que ela era, como lhe diz, olha para você ver como foi difícil a ela, né? Ela fez algo que ela queria, mas todos eram contra, né? Os seus familiares. Depois ela decide querer, outros querem copiar, outros querem competir com ela, só que ela não queria. Ela não, como ela diz, né? Ela não queria esse destaque, ela queria estar ali por prazer, por sentir
como diz, fortalecida para ajudar mais pessoas. Então, olha para você ver aí toda a trajetória, né, dessa filha em terra, né? E ela fala que muitas coisas ela só conseguiu compreender depois da sua passagem. Ela fala que teve poucas luas em terras, foi embora jovem, fez a sua passagem. Hoje, a sua irmã representa ainda como educadora, tá, dessa cidade. E ela fala que para ela foi muito difícil despedir de seus familiares, porque ela tinha um vínculo de muito amor aos seus familiares e para ela foi muito delicado, né? E ela fala que depois que ela fez a passagem, ela foi compreender que ela deveria ter feito mais. Ela fala pelo rei. Ela fala desse rei que é o seu pai, que seu pai estava sempre ao seu lado, né, te acompanhando, e ela deu muito amor só à matriarca. Ela deixou muito de lado o rei. Aí ela fala que depois que ela foi entender o amor do rei, era muito verdadeiro a ela. Ela fala rei porque era a maneira que ela chamava o seu pai. Aí ela fala que a maneira que o rei dedicava aos seus filhos, né, e dedicava a ela, que ela era, como ele diz, era para levar, sim, para outra eternidade. Então, olha para você ver que muitas vezes nós demos o nosso melhor e muitos acham que nós não estamos aqui, né, contribuindo. Vamos fazer o nosso melhor, vamos entender esse melhor a nós, vamos passar o que nós temos a nós para o outro, né? E quando a gente nos diz isso, e muitas vezes o outro necessita só de um sorriso seu, só de a sua, como diz, a sua presença. Não precisa mais nada. E muitas vezes quer só falar, e você só ouvir. Então, assim, é preciso cada pessoa que aproxima de você, você saber o que possa oferecer. Que tem muitos que chegam até você, só a sua presença basta. Ele vai sentir realizado, ela vai sentir realizada. Então, nós somos, em terra, objetos, né, para ser usados. Quando eu falo objetos, porque muitas vezes o outro nos usa. Nós precisamos fazer as nossas escolhas. Nós precisamos valorizar o nosso eu. Nós precisamos buscar trabalhar essa paz dentro de nós. O que nos faz feliz? Nós sempre temos que fazer essa pergunta. O que nos traz a felicidade? O que é preciso para nós? Porque às vezes é muito pouco. E às vezes nós trabalhamos, né, o império em nossa volta e às vezes precisamos de tão pouco para ser feliz. E às vezes nós não encontramos porque nós não sabemos nos ouvir. Né? Então, quando eu digo dessa educadora aí, ela já esteve na casa, ela vem sempre trazendo grandes lições a nós. Eu agradeço imensamente, né, ser objetos, né, ser usado por esses mentores, né, transmitindo a vocês a mensagem, os grandes ensinamentos. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sente sempre amados, acolhidos por todos os mentores, tá? É um prazer imenso receber vocês aqui. Quando eu lhe digo isso, não só a mim, mas todos os mentores, né, da casa, da NTV, todos os mentores que acompanham cada um de vocês, todas as energias que muitas vezes vocês nem percebem. Às vezes você sai aqui da casa levando toda a leveza para ajudar alguém que está lá fora. E muitas vezes aquele alguém nem imagina onde você esteve. Mas você é a luz. Você leva a luz divina para trazer todo o acolhimento àquele que necessita. E muitas vezes, com as suas ações, você ajuda um irmão desencarnado, um irmão também encarnado, tá? E às vezes nós nem percebemos que nós somos tão bem ajudados. E para isso nós precisamos de quê? De crer.
ter fé. Que nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui porque queremos estar. Nós temos um grande propósito de estar aqui. E esse faça valer a sua caminhada, como lhe diz, emana o amor àquele que necessita. Como diz, essa paz necessita de nós. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar dentro de nós. Nós temos o poder a isso. E para isso, essas energias que nós emanamos ao outro que necessita é muito grandioso. Porque nós recebemos um chamado de estar aqui. Agradeço imensamente vocês me ouvirem, né? Agradeço imensamente de vocês aceitarem minha presença aqui nesse dia de hoje. Graças a Deus, agradeço. E vamos fazer uma prece emanada aos filhos necessitados, aos filhos aqui presentes, mas também aos filhos necessitados que não conseguiram estar aqui nesse dia de hoje. Que muitas vezes faz toda a programação de estar aqui, mas às vezes não consegue estar. Que essas energias possam lhe trazer todo o conforto a eles, toda a luz divina, e graças a Deus. Vamos também elevar nossos pensamentos aos nossos familiares, né, que necessitam muito desse amor, desse acolhimento. Vamos elevar nossos pensamentos aos nossos vizinhos, né, que está ao nosso lado, que às vezes necessita também dessas energias. E para a cura, precisamos ter fé. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a cada um de vocês. Sinta amado, sinta acolhido por todos e graças a Deus. Graças a Deus.